Ok. Boa noite a todos. Hoje, na nossa reunião aqui, perguntas e respostas. O irmão Luiz Amalfi aqui, presente. Que o senhor possa estar nos ajudando. Eric, você quer fazer uma pergunta já? Na verdade, não era bem uma pergunta, eu queria só que o irmão comentasse. Essa semana eu terminei de ler uma revista do Cristão, que fala sobre o rei Ezequias. Inclusive, é uma revista muito boa, dá para aprender muita coisa. Eu achei interessante porque no texto, né, eu vi que ele, quando Deus anuncia que, pede para Isaías anunciar que ele iria morrer, ele chora e fala com Deus e para que Deus lembrasse que ele tinha andado diante de Deus em verdade com o coração perfeito. E aí Deus, inclusive, dá uns anos de vida para ele e acaba que esses anos de vida ele poderia ter ficado com o que Deus falou. E aí eu queria que o irmão comentasse um pouquinho, porque eu me lembrei muito de que quando a gente se orgulha um pouquinho e passa e se afasta um pouco do Senhor, a gente acaba, vamos dizer assim, a gente quebra a cara, tem que voltar. E aí o Senhor nos restaura. Aí eu queria que o irmão comentasse um pouco sobre essa passagem que fala do rei Ezequias em 2 Reis, capítulo 20. A gente pudesse dar uma lida, né, nesse começo, pelo menos, aqui do capítulo. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo, a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei a cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Interessante, né? Esse último versículo é interessante. O Senhor fala assim, que ele ampararia Jerusalém por amor dele, do Senhor, e por amor de Davi, meu servo. E não fala de Ezequias. Né? Então, aqui já Ezequias, como ele falou aqui, que ele andou diante do Senhor com todo o seu coração, né? É um pouco de, né, realmente o Eric chamou atenção para isso, mas realmente é muita presunção nossa dizer que nós andamos no caminho do Senhor com todo o coração, né? Então, a graça do Senhor é que faz com que nós, em certa medida, possamos andar no caminho do Senhor, né? Mas falar que é de todo o coração,
A gente precisa, na verdade, a gente não conhece o nosso coração, né, para falar uma coisa assim. Mas uma coisa é verdade, Eric, o caminho do Senhor é o caminho perfeito. E se o Senhor estava dizendo, né, enviando Isaías a Ezequias, dizendo que ele deveria arrumar a sua casa, né, porque ele seria recolhido, né, ao Senhor, essa com certeza seria a melhor saída, né, o melhor plano, né? Sempre o plano do Senhor é o melhor. E aqui então ele chora amargamente, né? Onde que fala aqui? E chorou muitíssimo, aliás, né? No versículo 3. E chorou muitíssimo. E uma coisa interessante que acontece aqui, no capítulo seguinte, capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Se ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, quando que nasceu Manassés? Manassés nasceu durante esses 15 anos a mais que Deus tinha concedido a ele, né? E olha só no versículo 2, vamos ver a descrição de Manassés. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal e fez um bosque, como o que fizera Acabe, o rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que havia feito na casa em que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 9. Porém não ouviram, porque Manassés, olha só, de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, versículo 11 ao 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo, olha que coisa, pior do que quanto fizeram os amorreus que antes deles foram. Até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu hei de trazer mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Então agora eu pergunto, Eric, foi para a bênção ou o Senhor tinha razão de querer levar esse rei Ezequias antes que ele tivesse esse filho Manassés?
era melhor ele ter aceitado a oferta do Senhor, que era muito melhor, né? Com certeza. Imagina o que esse homem fez de mal para Israel. No fim da vida dele, no fim da vida de Manassés não, Manassés, ah, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e o Senhor, acho que fala em Crônica, se eu não me engano, e ele foi, e o Senhor com certeza salvou ele, né? Mas o mal que ele tinha feito para Israel, isso ele não consegue apagar, e Israel vai acabar sendo levado para Babilônia pelos pecados de Manassés, né? Então, com certeza, né? Muitas vezes a gente vê, né, um irmão por alguma enfermidade, assim como foi aqui com o caso de Ezequias, e ele acaba sendo levado para o Senhor. O Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito e ele tem razão em tudo o que ele faz. Eu lembro acho que eu já falei isso aqui. Eu lembro uma vez que um irmão falou, nos contou, né, de uma história que havia um irmão reunido ao nome do Senhor, né, e o filho dele ficou doente. E ficou doente, uma doença muito grave, e, e o Senhor provavelmente queria levar, né, a criança, e esse irmão, inconformado, orou para o Senhor, Senhor, não, 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 não. E o Senhor acabou curando, né, esse menino, e ele então cresceu, né, cresceu no meio da Assembleia, até que depois ele, na sua juventude, ele ah, saiu, né, da comunhão dos irmãos, e se envolveu com drogas, se envolveu com. Eu sei que no fim ele acabou sendo preso, e depois eu não sei mais da história dele, né, dessa pessoa, né. Então, assim, né, não sabemos, né, talvez ele nem tenha sido salvo, né, não sei se ele está vivo hoje, o que que é, mas o Senhor tinha razão em querer levá-lo, né, levar essa criança, né, para evitar tanto desgosto depois que causou, né, na família, com os irmãos também, né. Então, assim, Eric, o caminho do Senhor é o melhor. O caminho do Senhor é melhor e o Senhor tinha razão de querer levar Ezequias, né. E a gente vê que, inclusive, a vida de Ezequias, né, depois até se quiser completar, Eric, por favor, mas a vida de Ezequias depois desses 15 anos também não foi, vamos dizer, uma vida exemplar, né, vamos dizer assim. É, eu não li todo o capítulo, não, mas eu peguei alguns trechos ali na revista que, inclusive, fala que ele até se orgulhou, né? Por conta de Deus ter curado ele, mostrou os tesouros, e aí acabou que depois isso aí também não foi para bênção, foi para maldição, né? E, se eu não me engano, o Senhor até fala que esses tesouros aí, tudo isso que ele tinha mostrado, depois ia ser despojado, né? Mas muito bom, irmão. Obrigado. Isso está em Crônicas que você falou, o Eric.
Segunda Crônicas 32. Crônicas também conta essa história. Versículo 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou que lhe deu um sinal. E não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Porém, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias, mas veio depois, né? E 27. E teve Ezequias riquezas e glória e grande abundância, e fez-se tesouros de prata e de ouro, e pedras preciosas, especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. E versículo 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntar acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. E aí foi que ele mostrou, né, as riquezas, toda a riqueza, né, que ele tinha, e aí toda essa riqueza foi, como você falou, Érico, foi saqueada e levada, né, se não me engano, pela Síria, que eram os reis aqui, né, inimigos aqui de Israel, de Judá. Mas o Senhor tem razão no que ele permite, né, com certeza. Luiz, uma pergunta rápida, você pode responder rapidinho também, que depois eu vou ver isso. Desculpa passar na frente dos irmãos aqui, que está com a mão levantada, é só dentro da situação aí. É sobre o livro de Crônicas. O livro de Crônicas é um livro de registro de reis. O irmão tem, assim, a definição rápida, assim, no livro de Crônicas, que é interessante porque repete algumas histórias, né? Uma vez eu li, se eu não me engano, naquele comentário do irmão o Nick Simon, breves esboços dos livros da Bíblia. E se eu não me engano, ali ele fala, dá uma procurada depois ali, ele fala algo de que, se eu não me engano, os livros dos reis, eles falam mais se eu não me engano era isso, eles falam mais dos reis em geral. E o livro de Crônicas parece que fala mais da casa de Davi. Se eu não me engano, essa é a diferença de um e de outro, assim. Mas eu, sinceramente, não me recordo, que precisaria dar uma olhada melhor aqui. Tá certo, irmão. É o Esboços dos livros, né, da Bíblia. Esboços. Nicholas Simon. Vou dar uma olhada lá também. É interessante. Tem o dicionário bíblico também, que ele deve falar aqui alguma coisa. Mas precisaria ler aqui, eu realmente assim, não saberia dizer de pronto aqui. Qual é a diferença, né? Fico devendo, tal. Certo, irmão.
Desculpa aí os irmãos aí que estão com a mão levantada. Lusitânia, pode fazer a pergunta. Alô, Lusitânia? Deixa eu ver se ela teve algum problema aqui. Ai, desculpa. Boa noite, irmão Luiz. Boa noite. Eu tive essa mesma impressão que o irmão Eric teve. Eric, né? Eric, é. E quando eu li a revista também. Inclusive, eu fiquei assim um pouco impressionada também com essa, até desse ponto que o irmão tinha comentado. Eu queria que o irmão, por gentileza, se pudesse, me dissesse, se o irmão compreendesse, quando ele fala no primeiro versículo, que eu vim fazer a, o complemento da leitura do livro na Bíblia, no versículo 1, né, quando ele fala, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que isso quer dizer? Eu acho que quer dizer assim, arruma o que tiver que arrumar que você vai morrer. Você está devendo alguma coisa para alguém, você paga, você ia fazer uma coisa, você já faz, porque eu vou chamar você para cá. Eu acho que é nesse sentido, né? Então, a gente precisa estar preparado, assim, lógico que ninguém espera falecer, né? Eu acho que todo cristão está esperando o Senhor, né? Mas é sempre bom que a gente tenha as nossas coisas. É sempre bom, eu acho que a ideia é assim, é sempre bom que a gente esteja de calçados, como é que fala lá em Êxodo 12, né? Calçado nos pés, cingido, lombos cingidos, né? Alparcas nos pés e cajado na mão. Ou seja, pronto para ir embora, né? Então, o povo de Israel, ali naquela noite, o Senhor falou assim: olha, vocês fiquem prontos, porque vocês vão sair daqui. Então, a gente deve, de alguma forma, né, vamos dizer, manter as nossas coisas em ordem, né, porque o Senhor, se o Senhor vier no arrebatamento, por assim dizer, né, a gente não tem nada a se preocupar com as coisas aqui da terra, mas é sempre bom ter, né, a casa de um cristão sempre deve ser uma casa ordenada, né? Então, é uma figura, né, da casa de Deus, né, uma casa de ordem, né? A nossa casa deve ter ordem também. Então, eu creio que é mais nesse sentido, Tânia. O senhor está falando para ele, olha, acerta tudo que você tem que acertar aí, porque eu vou, né, você virá para cá. Eu acho que é isso que o senhor está falando. Ok, irmão Luiz, eu entendi. Bom para ele que teve alguém que avisasse, né? Que o Senhor mandou avisar. Isaías foi lá e falou para ele, né, realmente. Obrigada, irmão Luiz. Boa noite. Nada. Então, eu coloquei o link do livro Breves Esboços aí aqui no feed, e inclusive eu já até dei uma olhada lá, que você perguntou para Luiz. Valeu, Eric. Vi aqui. Obrigado, viu? Tem alguma coisa lá, Eric, que fala da diferença ou não? Seu microfone está desligado, viu, Eric? Se estiver falando.
Pelo que eu li ali, ele fala que nos livros de Reis fala um pouco. Quer ver? Deixa eu só. Vou ler rapidamente aqui, não precisa nem apresentar. Embora o agrupamento com reis no arranjo no Velho Testamento com o qual estamos familiarizados, este livro se enquadra nessa parte da escritura chamada Os Escritos. Escrito após o cativeiro, que vai de 1 Crônicas 6, 15 a 3, versículo 15, 24, com o remanescente de Judá voltando à terra de Israel. Tudo estava em ruínas sobre eles, de caráter fragmentado, e reflete a condição daquele dia, o que aconteceu com as promessas de Deus, e em particular o que concernia a casa de Davi, enquanto homem em responsabilidade ao assunto de Samuel e Reis, aqui neste belo livro, temos a soberania de Deus agindo em graça para cumprir suas promessas e cumprir seus propósitos. Essa parte que você leu, ele fala logo de crônicas, né? Primeira e segunda crônica, os dois livros, né? Isso. Certo. Vou dar uma lida nele também melhor e captar mais aí também, né? Porque por alto ficou assim, como se ali está um escrito do que Deus iria cumprir com suas promessas, né? E durante o que foi que aconteceu, Deus cumpriu, né? Ou seja, aconteceu até o cativeiro também com Jerusalém, algo assim, né? E aí está registrado no livro de crônicas. E o irmão colocou esse detalhe aí de, acho que é do capítulo 6 até em diante. Muito bom, depois vou dar uma olhadinha lá. Obrigado, Eric. Val e George. Ô, George e Val, podem fazer a pergunta. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Luiz. Eu tive uma que eu tava lendo aqui em casa, capítulo de Gênesis 46 e o capítulo 47. Aí surgiu algumas dúvidas. E também teve um ponto aqui que me chamou a atenção, que foi aqui no finalzinho de Gênesis 46. Eu vejo aqui que José, ele dá uma orientação a seus irmãos ali, para quando estiverem de frente com Faraó, para que eles não falassem que são, para que eles não falassem que são pastores de ovelhas, mas que eles falassem que são pastores de gado. Mas só que eu vejo lá no capítulo 47, eles respondem justamente o que José falou para eles não falarem, né? Eles falaram que era pastor de ovelhas. E isso era abominação para os egípcios. Mas também vejo que nada Faraó disse, né, em relação a isso. Não teve nenhum juízo ou alguma coisa assim. É algo que me chamou a atenção, assim. E também eu queria perguntar ao irmão, nessa passagem mesmo, sabendo que José é uma figura de Cristo, se poderia ser aplicável aqui no versículo 23, quando eu vejo aqui, diz assim: José diz ao povo, né, que eis que comprei hoje a vós e as vossas terras para Faraó, aqui tendes sementes para vós e semeareis a terra. Será que seria aplicável? Porque eu lembro, se eu não me engano, tem a passagem no Novo Testamento, nas cartas, que fala que Cristo nos comprou para Deus. Será se aqui seria uma figura disso? De José comprando aquele povo para Faraó? Será que seria uma figura assim aplicável para
Cristo, nos comprando para Deus. Não sei se deu para o irmão entender as dúvidas. Eu não sei, não sei dizer se seria essa figura, né? O que acontece é que o Senhor Jesus, na verdade, ele compra todas as coisas, né? Ele não compra apenas os salvos, né? Se a gente abrir lá em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então, quando ele fala povo, ele está se referindo ao povo de Israel, né? Pedro está se referindo ao povo de Israel. Assim como houve falsos profetas no judaísmo, entre vós, que era, agora Pedro está falando com os cristãos que haviam se convertido do judaísmo, né? Entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição no cristianismo, né? E negarão o Senhor que os comprou. Está escrito resgatou aí, mas essa não é a melhor tradução. Se o Dal, não sei se é o Dal que está pilotando aí, abrindo ali na TB, Dal, não sei se é o Dal ou se é o Eric, vai dizer assim, ó, negando na última linha, né? Negando até o Senhor que os comprou. Né? Então quer dizer que o Senhor comprou os incrédulos também? Sim, ele comprou. Lembra a parábola em Mateus, quando fala que ele viu um tesouro e ele comprou todo o campo por causa daquele tesouro? Né? Então, isso é uma figura, né, do Senhor Jesus comprando todas as coisas por causa dos salvos. Né? Então, isso é o que a palavra fala. Né? Agora, eu não saberia dizer se seria, então, a figura ali de José, né, comprando, né, as pessoas para Faraó, né? Porque eles acabaram se vendendo todos, né, como escravos, né? Mas eu creio que os filhos de Israel não foram vendidos como escravos, né? Eles foram lá, compraram o trigo por dinheiro e depois José colocou o dinheiro de volta, né, nos sacos dos seus irmãos, né? Mas eles não eram escravos, né? Eles não haviam sido comprados, né, nesse sentido. Não sei se ficou claro, irmão. Obrigado, irmão. Deu para entender um pouquinho. E teve mais alguma coisa, George, aí? Esse detalhe que no livro? Na hora que a gente tá lendo, surge várias coisas assim, irmão. Mas agora para eu conseguir lembrar assim. Tá certo. Então, eu vou passar aqui. Alex Santos. Pronto. Boa noite mais uma vez, irmãos. Eu queria perguntar para o irmão Amalfi, perguntar não, que na verdade que ele me explicasse um pouquinho só sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Que ele falasse um pouquinho sobre esse versículo aí. Obrigado.
Alex, foi 4. Você repete aí a 4, versículo 17 e 18. Você fala com relação à tribulação que fala, o Alex? Isso, irmão. Na verdade, é porque assim, acontecem algumas coisas na nossa vida e aí a gente vai lendo, né, palavras do Senhor, buscando o Senhor, respostas, alguma coisa assim, e aí eu mesmo me deparei com esse capítulo aí, né? Só que esses dois versículos aí me chamaram a atenção por causa de alguns momentos da minha vida, na verdade. Aí eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso aí, sobre esses dois versículos, se fosse possível. Eu li uma coisa interessante uma vez, que o irmão, inclusive vai sair uma revista, essa revista O Cristão, tem um número, eu não sei de que ano, mas ainda ela está um pouco longe aí para ser traduzida, né? São os números antigos, né, que estão sendo traduzidos, mas que fala sobre sofrimento. E uma coisa interessante é que, se a gente for ver, né, na palavra de Deus, sempre a bênção de Deus, ela vem por meio, se eu puder dizer assim, né, por meio de sofrimento. A gente vê, por exemplo, né, a bênção maior veio pelo sofrimento maior, né? Ou seja, a nossa salvação, ela veio por um sofrimento indizível, né, que o Senhor Jesus precisou passar, né? A gente pensar na, no próprio nascimento do homem, né? O homem já nasce chorando, né? Todos nós, quando viemos a esse mundo, a gente já veio chorando para esse mundo, né? E o choro não parou ali no começo, né? Ele vai pela vida e a gente chora, com certeza, né? E uma das coisas que é prometida no novo céu, na nova terra, no estado eterno, é que Deus enxugará toda a lágrima. Ou seja, o que mais existe, né, na humanidade, desde o pecado, com certeza, é lágrima. É sofrimento, é angústia, né? O próprio Senhor Jesus falou, né, na noite em que ele foi traído, ele disse, né, aos discípulos: no mundo tereis aflição. E no mundo, irmão, nós temos aflição. Com certeza, nós temos aflição. E muitas das coisas, né, que Deus permite na nossa vida, elas vêm por aflição, elas vêm por sofrimento, né? Tem um versículo, um salmo, que fala assim, só que é salmo, não sei se é 8, deixa eu ver se eu lembro aqui. Na angústia me deste largueza. Ver se eu acho que. Salmo 4, eu falei 8, né? É Salmo 4, versículo 1. Na angústia, ouve-me quando eu clamo, ó Deus, a minha justiça. Na angústia, me deste largueza. Abre esse versículo, Odal, por favor. Vamos ver como é que ele fala. Na angústia me deste largueza, na angústia me deste largueza.
Também. Na angústia me tem dado folga. Na angústia me tens aliviado. Não é isso. Esse aliviado aí não tá bom. Vamos ver o que o Darby fala. Um pouquinho mais, sobe mais um pouquinho. Na pressão, tu me enlargaste. Na pressão, eu fui enlargado. Talvez essa seria o pensamento, né? Então, irmãos, muitas vezes nós somos, como chama? Não maleáveis, duros, duro na queda, né? E aí o que acontece? O Senhor precisa nos dar pressão, para a gente começar a se alargar, né? Para a gente começar a alargar a nossa tolerância, alargar o nosso coração, né, para as outras pessoas. E a gente só vai aprender essas coisas em pressão, né? Sob pressão, sob tribulação, sob angústia, né? Em português fala, na angústia me deste largueza, né? Ou em pressão me deste esse alargamento, né? Então isso é uma coisa comum a todo homem, né? Aos filhos de Deus, principalmente, né? Que fala lá em Hebreus 12, né? Que a gente receber a correção do Senhor, né? E a disciplina do Senhor não é só quando a gente está andando mal, né? A disciplina do Senhor é quando a gente está andando bem também. 12, se não me engano, no versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Né? Então, nós estamos na escola do Senhor e nós temos lições que são, por assim dizer, mais amargas do que as outras, né? Mas o pai sabe o que está fazendo, né? Então, voltando, né, naquele versículo lá do irmão, 2 Coríntios 6, né, se não me engano. 4, Ah, 17 e 4. 18. 4, 17, 18, obrigado. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, toda angústia que a gente passar aqui na Terra, ela vai ter uma compensação em glória, né? Então, nós não vamos... nós estamos sendo preparados, né, por assim dizer, né? E quando a gente fala assim no versículo 18, né? Não atentando para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu creio que isso tem a ver com para o que estamos vivendo, né? Nós podemos estar vivendo para o hoje e nós podemos estar vivendo para o amanhã. Nós podemos viver para este mundo e podemos viver para o mundo vindouro, para a eternidade, para o tempo quando nós estaremos com o Senhor. Então, eu creio que o 17 fala essa questão da pressão, né, da tribulação. E, aliás, na Verdades Vivas tem um livreto muito bom que eu recomendo que vocês leiam, que o nome dele é Pressão Normal e Necessária. A pressão é algo normal na vida de um cristão e é algo necessário
na nossa vida também. Eu recomendo que todos vocês leiam. Se vocês acessarem o blog lá da Verdades Vivas, vai estar esse livro lá. E ele é bem curtinho, é bem rapidinho de ler. E o irmão comenta exatamente esse versículo do Salmo 4, né, que tem a ver com o versículo 17. E eu acho que o 18 é isso, tem a ver com nós vivermos, né, para hoje ou para o amanhã. Amém, irmão. Isso aí se encaixa mesmo com a minha vida, né? Com a minha família, que há 4 anos nós saímos do sistema e conhecemos os irmãos, né? Através do irmão Mário, conhecemos o Dal, que enviou aqui o Márcio, aqui de Arembepe, aqui em nossa casa, e de lá para cá nós estamos nessa esperança. Então, no final do ano passado, eu passei por um momento de tribulação, assim, um acidente comigo, né? Quebrei o braço, fiquei internado 16 dias, e de lá para cá, aquela situação de pai de família que não está trabalhando e tal, mas Deus sempre nos sustentando, sempre nos dando, né, um socorro, e graças a Deus até hoje não tem faltado nada, mas o nosso coração de pai de família fica naquela angústia, lá em casa. E aí, quando foi ontem à noite, algo que nós esperávamos assim há mais de 2 anos, né, Dal? Se eu não me engano, 2 anos, que a gente pediu, 3 anos, na verdade, 3 anos que a gente pediu a nossa a comunhão, né, com os irmãos. E quando foi ontem à noite, o Dal ligou para mim falando que os irmãos, né, eu e minha esposa, minha família, fomos aceitos. E aí a gente vai se comparecer à Assembleia, como o irmão Amalfi estava falando logo no início aí, né, da irmã que também o Eric falou, que a gente tem que ir na Assembleia, o Dal falou isso para mim, e de ontem para cá eu estou tão alegre, eu mudei completamente, assim, sabe, Deus me mudou, assim, de uma maneira extraordinária, e a semana passada eu estava lendo esse versículo, esse capítulo aí, falando com Deus, e hoje eu me lembrei, aí falei, vou falar com o irmão para ele falar, e tudo que você falou se encaixou assim comigo mesmo, tudinho, tudinho. Então é Deus mesmo, como sempre foi e será. Obrigado, meu irmão, Deus continua abençoando. Agora eu só vou marcar com o Dal aí para essa semana não, mas na semana que vem, não precisa Jesus, a gente aparecer lá na Assembleia só para concretizar. Obrigado, boa noite. Que bom, Alex, ficamos contentes de saber, com certeza. E o Senhor está mais contente do que qualquer um de nós, com certeza também. Só nesse assunto, só mais um versículo aqui de Salmo. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Lembrando também desse aí. Aquele que foi afligido disse assim: foi bom eu ter sido afligido. E esse assunto aí que os irmãos estão trazendo, né, é muito bom para confortar nosso coração e a gente meditar, né, sempre, né, em tudo que vem acontecendo na nossa vida, né. O que mais causa, vamos dizer, inquietação à nossa mente são as coisas ruins que acontecem, né. As coisas boas não causam inquietação, né. Então, é nesses momentos aí que a gente deve estar lembrando sempre de Deus e dar glória a Deus, né, pela aflição que a gente vem a passar. Claro que isso não seja por causa de pecado, mas uma prova que o Senhor pode estar colocando na nossa vida, para que a gente aprenda algo que vem do próprio Deus, né, para que a gente cresça em conhecimento. Então, as aflições que vem nesse mundo, que Deus coloca na nossa vida, permite em nossa vida, né, vamos dizer assim, é sempre para o nosso bem,
Romanos 8, né? Acho que é 8, 26, alguma coisa assim. E é sempre bom a gente lembrar disso aí. Sempre bom a gente lembrar. A parte ruim, vamos dizer assim, são nossas ações. Mas as aflições que vêm, as tribulações que Deus permite, para o nosso bem, sempre, sempre. Então acontece algo na nossa família, que a gente julga, né, ser mal, ser ruim, mas a gente deve sempre lembrar de Deus, nesse momento, que algo a gente tem para aprender aí. E Deus é que está vendo muito melhor do que a gente, e Ele é soberano, está permitindo isso aí. Alexandre colocou aqui o clássico, né? Não é, Alexandre? Romanos 8, 28. Tem que estar sempre em nossas mentes. Oi, Luiz. Lê nesse salmo mesmo, lê o 67. Olha aí. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E lê o 71 também. 7:1? É. E aí vem aqui. Foi-me bom ter sido afligido. Ah, não, esse já foi, perdão. Não é esse, é o 75, desculpa. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Maravilhoso. Esses três, né? 67, 71, 75. Sempre a aflição é na fidelidade de Deus, né? Ele não vai deixar um filho andando do jeito que o filho quer. Ainda bem, né? Senão, a gente estava longe, né? Muito bom. Não sei se a Erenilza levantou a mão aqui. E tem também mais uma pergunta de alguém cá em cima. Erenilza, a pergunta que você vai fazer é em relação ao que já está sendo falado? Sim, é no livro de Lucas 12, 13. 31, Lucas 12, ao 31, a 31 e o 33. Se o irmão poderia explicar, que fala, vendei a vossa bolsa, peraí, vendei os vossos bens e dai a esmola. Que bem é esse que fala em vender? Essa passagem de Lucas que eu estava lendo ela, eu li, e aí cheguei aqui e já me chamou a atenção que seria vender bolsas, vender o que tem e dar esmolas. Onde é que começa o assunto aí? Vê lá o parágrafo, onde é que está. Porque é muito importante, né? A gente não pode pegar um versículo fora do contexto e pensar, vamos dizer, e pensar sobre ele, né? Todo versículo existe um contexto em que ele está, né? Então, a gente vê aqui que sempre o assunto, o contexto começa no parágrafo. Então, é muito importante que quando a gente tem alguma dúvida, a gente sempre volte no começo do parágrafo,
né? Procure esse sinalzinho aí de parágrafo, né, que está no versículo 22, e leia a partir daí, porque aí é que vai mostrar o contexto, por que o Senhor está falando aquilo que ele falou no versículo, né? Então, aí está falando que o Senhor disse aos seus discípulos, não, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre o que vestireis. E aí ele vem falando, né? Então é nesse sentido, né, que todas as coisas elas estão sob o controle, né, de Deus, né? Então, inclusive as circunstâncias também, né? A gente está falando sobre essas tribulações que a gente tem na vida, etc. E tudo isso está sob o controle do Senhor, né? Com certeza. Uma vez o irmão falou uma coisa interessante, né? Que era um irmão médico e um outro irmão também, né? Foi consultá-lo. E o irmão doente, né? Falou para o irmão médico, não, olha, eu estou sentindo isso. Né? Fiz os exames, alguma coisa e tal. Aí disse que o irmão médico deu para ele e falou assim, olha, normalmente, quando eu receito para esse quadro, né, que você está apresentando, eu receito esse remédio. Então, eu vou receitar o mesmo remédio para você. Só que, como você é um filho de Deus, eu não sei qual vai ser o efeito desse remédio em você. Porque daí está na mão do Senhor o efeito. Por quê? Porque todas as coisas que Deus permite, ele tem propósito naquilo que ele permite, né? Então, isso é muito interessante, porque é a forma do pai tratar com a gente, né? Não é porque todo mundo, quando faz algo, acontece, a reação é essa. Mas, às vezes, com um filho de Deus, a reação é outra, né? Mas então é isso, né? Então o que o Senhor está dizendo, ele está falando assim: olha, não se preocupem com as coisas do dia a dia, mas buscai primeiro aquilo que diz respeito ao reino dos céus, né? O reino de Deus. É o que acho que era o que a irmã estava perguntando, né? Então a gente deve procurar primeiro as coisas do Senhor e as outras coisas a seu tempo elas serão acrescentadas, né, nesse sentido, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu creio que é importante de a gente ler sempre, né, o contexto para poder entender do que o senhor está falando, né? É sim, irmã, tá certo, eu entendi. Porque, na verdade, eu li ele todo. Eu li ele todo. E quando chega nessa parte, realmente, que o irmão falou aí, não andeis, pois, a indagar o que haver de comer, beber, não vos... Não, né? Peraí, é que meu óculos está meio tortinho, e ele dificulta um pouco de enxergar. Não sabeis, não andeis, pois, a indagar o que haver de comer, beber, não vos entrei, não entristeceis a indagar. Aí chega nessa parte que aí fala, aí buscar o primeiro reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Aí fala sobre essa venda aqui, que eu fiquei, o que a gente tem que vender, meu Deus? Eu não entendi, entendeu? Mas Ah, na verdade, a gente não tem que vender nada, né? A gente não pode levar
como chamam? Muitas coisas que existem na palavra de Deus são princípios, né? E a gente não pode levar ao pé da letra, porque lembra aquele versículo que fala assim: se a sua mão te escandalizar, corta; seu olho te escandalizar, arranca-o, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Lógico que o Senhor não está falando aqui literalmente, né? Arranque o olho, né? Mas ele está falando assim: olha, pare de olhar para esse lugar. Arrancar a mão, ele não está falando pegar um machado e cortar a mão, mas ele fala: pare de fazer essas coisas. É isso que ele está falando aqui, né? Então, quando ele fala de vender, né? Vender o que tendes, né? Talvez seja assim: olha, isso que é de valor para você, deixa de lado e procure as coisas do Senhor. Tem um princípio em Provérbios 23, que fala assim: compra a verdade e não a vendas. Né? Como é que eu vou comprar? Né? Eu vou lá na Assembleia, será que eu preciso pagar alguma coisa? Né? Dar um dinheiro ali para comprar a verdade? Não, não é isso que está falando. Né? Então, quando está falando de comprar, significa que você deve se esforçar, porque a compra, ela pressupõe que você tenha dinheiro para comprar, né? E dinheiro para comprar só vem para a gente na base do suor do rosto, né? Não existe outra forma de a gente receber dinheiro senão pelo suor do meu rosto ou eventualmente de outra pessoa, né? E que essa pessoa, de alguma forma, esse dinheiro chegou na minha mão. Mas o dinheiro sempre custa o suor de alguém, né? Então, quando fala de comprar a verdade, né, até os irmãos falam de que muitas vezes a gente tem o nosso dia, e as 24 horas do nosso dia, elas estão já ocupadas, né? Então tem a hora do trabalho, a hora de comer, a hora de dormir, e depois, às vezes, as coisas do Senhor não estão com pouca hora, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente tem que fazer? Então, de repente, a gente tem que vender alguma coisa do nosso dia para poder pegar aquele tempo e aplicar e comprar, ter um tempo para estar ocupado com as coisas do Senhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de andar de bicicleta. Não tenho nada contra quem anda de bicicleta, mas vamos só usar uma questão de exemplo, né? Então, eu acordo de manhã, vou trabalhar, daí volto e tomo um banho, janto, e depois eu ando 1 hora de bicicleta, por exemplo, tá? Ou de manhã, ou de tarde, enfim, isso é só um exemplo. E eu acabo não tendo tempo de ler a palavra do Senhor, me envolver com as coisas do Senhor, enfim, né? Então, o que eu tenho que fazer, eventualmente, né? De repente, eu tenho que vender essa hora aqui que eu tenho de andar de bicicleta, vamos dizer, eu vendo essa hora para pegar esse tempo e aplicar essa 1 hora nas coisas do Senhor. Então, eu estou, por assim dizer, negociando, né? Lembra quando o Senhor fala quando ele dá as minas, né, para as pessoas, os servos, ele fala assim: negociai até que eu venha. Né? Negociar até que eu venha. Então, nós, de alguma forma. Quer dizer, então que a gente tem que fazer negócio? Né? Não é nesse sentido, né? Então, a gente, de alguma forma, está negociando o nosso tempo, né? Então, eu estou negociando, eu estou comprando tempo. Eu vou, sei lá, sair, dar uma volta no parque. Então, eu tenho que gastar um tempo nisso, né? Então, o tempo que eu ia usar em uma outra coisa, eu não vou usar nisso, vou usar no parque, né? Percebe? Então, é nesse sentido que
eu creio que está falando de vender, né, as coisas que a gente tem para poder ter dinheiro, poder ter tempo para aplicar nas coisas do Senhor. Então, isso que está falando ali, Provérbios 22, 23, 23, né, ele fala assim, compra a verdade e não a vendas. Né? Por que ele fala não a vendas? Porque eu posso vender. De repente eu tinha essa hora que eu vendi da bicicleta e eu apliquei essa hora nas coisas do Senhor, de repente eu posso vender e não mais aplicar essa hora nas coisas do Senhor e voltar para a bicicleta ou fazer uma outra coisa aí que eu acabo não me envolvendo nas coisas do Senhor mais, entendeu? Então eu comprei, a verdade, e acabei vendendo elas, né? A gente precisa tomar cuidado e nós somos administradores, né, do nosso tempo. O nosso tempo é uma bênção que o Senhor deu para nós, né? E nós devemos usá-lo de uma maneira espiritual, né? Uma maneira inteligente, uma maneira espiritual, usá-lo para o Senhor. Amém. Muito bom. Entendi, irmão. Agora entendi. Muito obrigada. Tem que aprender a administrar esse tempo aí, então, com certeza. Agora eu entendi. Amém. Aqui tem a irmã Dani, também levantou a mão aqui, só que tem uma pergunta aqui, já da Perguntinha no chat. tá no chat aqui, né? A gente sempre pede assim para os irmãos fazerem a filinha da mão, porque a gente pode se perder se botar alguma pergunta no chat aí, e aí vai subindo e a gente acaba sem ver. Mas aqui a irmã, deixa eu ver aqui. Vou fazer. E o irmão pode explicar a passagem de Mateus 17, 11? Aí, os irmãos que quiserem fazer a pergunta, aciona essa mãozinha aí, porque aí vai fazendo a filinha, né? Que aí a gente vê, não se passa. E tem a irmã também aqui, Dani, né? Aqui a pergunta foi Mateus... Deixa eu ver aqui. Mateus 17, 11. Vamos lá, Dal. Cadê o parágrafo? Vamos entender o contexto, isso é muito importante. Seis dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular ao monte, né? Tá. E aí ele vai ao monte mais para baixo, que vão mais pode baixar. Pode subir que já passou. E descendo eles do monte, né, então eles estavam com o Senhor, eles viram toda a glória do Senhor, né, uma figura do milênio, né, eles viram um pedaço, vamos dizer assim, né, uma demonstração do que seria o milênio, e aí eles descem. E aí os discípulos perguntam, por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias vem primeiro? Né? Então, por quê? Porque Elias,
houve 2 profetas em Israel, né? Eles se separaram, Judá e Israel, e houve 2 profetas em Israel, um que era Elias e outro que era Eliseu. E Elias, ele tinha o esforço dele era tornar de volta o coração dos filhos de Israel para o Senhor, né? Então isso era o espírito, né, de Elias, de tornar ao Senhor. Lembra quando tinha aqueles 400 profetas de Baal, né? E aí, então, o povo, depois que viu todo aquele sinal ali, o fogo caiu, e aí eles mataram esses 400 profetas. E o povo falou, então, que agora eles iam servir ao Senhor, né? Então, ou seja, restaurar, né, as coisas para o Senhor. Então, por isso que o Senhor fala aqui no 11, né? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também farão eles também padecer o Filho do Homem. Então aqui estava falando de João Batista, né, que fala inclusive o versículo 13, né? Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então é isso que ele está falando aqui, né? Está falando de João Batista. Ele está falando de Elias, né? Porque Elias, ele tinha, o ministério de Elias tinha esse caráter de restaurar. O Senhor aqui, a Mateus 17 já tinha sido rejeitado, né? O Senhor é rejeitado em Mateus 12. Aliás, Mateus 10, ele é rejeitado. Mas, enfim, é isso que o que está falando aqui. A irmã Dani. Quer fazer a pergunta, Dani? Na verdade é eu, Dal, que eu tô pegando carona no celular da esposa. Ah, é você, Leones. Olha. Então, É eu fala aí, mesmo. Leones. A minha dúvida aqui é no capítulo 3 aqui de Apocalipse. Na verdade, eu já tenho ouvido os irmãos explicando aqui o versículo 10, né, do capítulo 3. Mas minha dúvida está no versículo seguinte, no versículo 11. Eu queria que o irmão explicasse um pouco esse versículo 11 aí. O que você não entendeu aqui, irmão? É porque, como eu tenho ouvido os irmãos explicar esse versículo 10, é até de gozo para nós, né? Que eu vejo alguns irmãos explicando que fala aqui sobre a tribulação. Mas esse versículo 11 é que eu fico aqui, esse guardar o que tens, eu fiquei um pouco sem entender hein, essa questão. Lembra aquilo que a gente viu lá no versículo que a irmã falou? Vende o que tens. Aqui é guarda o que tens. Então, são aquelas coisas que nós temos no Senhor, né? Guarda o que tens. Então, aqui chegamos, né? Tem um versículo que fala assim, aquilo que chegamos, a gente deve permanecer naquilo que a gente recebe, né? Das coisas do Senhor, né? Para que a gente não perca, né? O galardão, né? Vamos dizer assim, o prêmio que o Senhor vai dar, né? E é o que está falando aqui, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, acho que o Dal achou o versículo aqui. É isso mesmo, Dal. Obrigado.
Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. E sentimos, né? Essa palavra, precisa tomar cuidado que o livro essa versão fala muito de sentir, né? Em Filipenses, sentir, 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 mas não é sentir, é pensar. Abre o versículo, Dal, por favor. Sentir, sentir, sentir. Vamos mais para frente. Mais para frente, acho que só o Darwin vai falar. Naquilo que chegamos, andemos nos mesmos passos. Né? Não fala e sintamos o mesmo, né? É andemos no mesmo passo. Então, é nesse sentido, né? Quando fala de guardar, é guardar aquilo que a gente tem, né? Porque se a gente não guardar, a gente vai acabar trocando, né? É aquela história de vender a verdade, né? Então, eu vou, ao invés de eu ir na reunião, eu vou fazer alguma outra coisa, né? Então, isso aí eu estou vendendo o que eu tenho de bom. Eu preciso vender o que eu tenho de ruim e guardar o que eu tenho de bom, né? Então, eu acho que é nesse sentido que fala esse versículo, irmão. Certo, agora ficou mais claro. É porque quando a irmã trouxe o assunto lá de Lucas, eu me lembrei desse versículo. Eu já tinha uma certa dúvida nele há algum tempo. Não, né, no sentido de que eu vejo a exortação que quando a gente aprende as coisas, é bom dividir, né? Dividir, aprender a palavra de Deus e dividir. Aí e foi nisso que eu me confundi, nesse guardar aqui. A minha confusão era essa, mas agora ficou mais claro agora. Obrigado, irmão. E quando fala em dividir, né? Você falou essa palavra, está lá em Timóteo, né? Dividir é separar, né? Ela significa que eu estou separando que isso daqui pertence, por exemplo, ao Velho Testamento. E isso daqui pertence à igreja. E essa outra parte pertence ao milênio. E essa outra parte pertence à eternidade. Então, dividir a palavra de Deus significa isso. Você saber a que tempo se refere, né? Ou a qual povo do Senhor, e lógico, todo é um povo do Senhor, né? Mas se refere ao povo do Senhor terrenal, celestial, no milênio, né? Então, isso que significa dividir a palavra de Deus, né? Certo, é porque eu não me coloquei bem, era compartilhar, no caso, que eu vejo os irmãos exortando, no caso, não era dividir, era compartilhar da palavra de Deus, aí eu troquei. Tem mais uma pergunta aqui, nesse mesmo trecho aí que o irmão mostrou. O Eval ou é George? Está perguntando aqui o que significa para que ninguém tome a sua coroa. Vou voltar aqui o trecho. Uma vez eu li um comentário que eu acho que o irmão falava assim: o propósito de Deus, ele vai ser cumprido, apesar de nós mesmos, né? Então, se eu ajudar, eu tenho uma recompensa, vamos dizer assim, né? E se eu não quiser fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, o Senhor vai fazer por meio de outra pessoa.
né? E eu vou acabar perdendo aquilo que eu poderia ganhar, vamos dizer assim, né? Então eu deixo, né? Eu poderia fazer algo e eu estava reticente lá, teimoso, e não, agora não, estou cansado, e qualquer coisa. O senhor foi lá e então vem cá, Dal, faz você. Entende? Então, nesse sentido, eu perdi a coroa no sentido, né, do reconhecimento, né? Então, por quê? Porque aí o outro fez, né, no meu lugar, né? Então, eu creio que é nesse sentido que esteja falando. Eu estava lendo, irmão. Isso aí são as duas coisas, né, que o irmão falou, né? Uma é que a pessoa perde, vamos dizer, em um certo sentido, e a outra é que Deus vai cumprir com o propósito, o Senhor pode botar outra pessoa no lugar. Quer dizer, aquilo não vai deixar de ser feito, né? Me parece que já não tem mais perguntas. Então já podemos encerrar por hoje. Sempre muito bom, graças ao Senhor. Luiz, você poderia agradecer, Luiz, para a gente estar encerrando? Vamos sim. Nosso bendito Deus e nosso Pai,